Vamos agora para Gênesis 2. Diz assim: assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia,
descansou de todo o trabalho que havia realizado. E aí vem uma perguntinha aqui. Se Deus descansou, Deus cansa. Deus cansa, gente. A força, chega um ponto que, esgotei meu poder. Tenho que descansar para recuperar as minhas forças, recarregar as minhas forças. Deus cansa? O que vocês acham? Não, Deus não cansa, porque descansar dá a entender que Ele cansou. Mas ao contrário, Ele nos alivia do nosso cansaço, né? Na verdade, ele toma os nossos fardos, porque diferente de nós, Ele não se cansa. Tanto que Ele diz, bem observado, vós que estáis cansados. E aí Ele pede para lançar sobre Ele, nessa compreensão, que Ele não se cansa. Embora a ideia que se tem aqui é que houve uma dedicação de Deus, a ideia é que Ele colocou, digamos, mais força, eu diria, no dia anterior, que foi na criação do homem. Porque você vai perceber que, se bem que isso vai acontecer, vai ser registrado aqui depois. Mas, por exemplo, se eu ficar falando, eu não canso, né? E até então Deus foi criando assim, falando. Mas quando Ele foi colocar o Espírito no homem, o que Ele faz? Ele sopra. Aí para soprar, por exemplo, para ficar falando 2, 3 horas não cansa. Mas para você soprar, você tem que puxar o fôlego e dar um sopro. O sopro, sim, nos cansa. A ideia do sopro é que Deus colocou o seu melhor em quem? No homem. Não de que Ele cansou, mas de que Ele colocou o seu melhor. Ele colocou o seu maior empenho. Mas, para nós compreendermos aqui o porquê de ter dito que descansou de todo o seu trabalho, a gente precisa ir para a tradução do texto ou da palavra hebraica. A palavra hebraica que pode ser traduzida para descanso é a palavra Shabat, que significa, dentre os seus significados possíveis, descanso. Então, também descanso, pode ser traduzido descanso, tanto que aqui vai estar assim, Deus descansou. Mas também pode ser traduzida por renunciar o esforço, cessar, no sentido de completar, mas também significa celebrar. Olha só, a palavra Shabat pode significar descanso, término, no sentido de ter completado. A gente vai ver que no dia anterior ele termina, e é como se no sétimo ele completasse. Mas também a tradução possível é de que Deus não descansou porque estava cansado. Deus celebrou no sétimo dia tudo aquilo que Ele fez nos anteriores. Então, uma tradução possível seria: Deus celebrou. Deus celebrou. E aí nós vamos ver a conexão do sétimo dia como um dia de celebração, não só de descanso. A gente vai entrar agora no tema do sábado. Nós vamos falar sobre o sábado, vamos falar sobre esse sétimo dia como sendo, no nosso calendário, o sábado. Mas nós vamos ver que isso aponta para algo muito maior do que simplesmente o dia de sábado. Vamos continuar a leitura. Vai dizer assim: então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação, ou celebrou. Então, preste muita atenção. Deus abençoa e santifica o sétimo dia. Presta atenção, gente, olha só. Em todos os dias da criação, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, Deus, no término do dia, Ele diz: e viu que era bom. E viu que era bom. Em nenhum dos dias Deus santificou. O único dia que Ele abençoou e santificou
foi qual? O sétimo dia da criação. Então olha que interessante, isso refere-se a um valor no sétimo dia, há um valor no sétimo dia da criação que não foi atribuído aos outros dias. É um dia que o próprio Eterno abençoa e santifica. É como se o clímax, o auge de tudo que ele realizou tivesse sido o sétimo dia. Porque no sétimo dia ele santifica. Santificar pode ser entendido como separar, designar ou determinar. É como se o Eterno tivesse dado ou estabelecido o sétimo dia como uma data determinada, uma data separada dos demais dias. Para quê? Vamos ver. O Harrison colocou aqui, ó. Eu acredito que o celebrar encaixa perfeitamente para a questão de Deus descansar. E a gente vai ver isso mesmo, Harrison. Olha só. Então, ele abençoou e santificou. Vamos para o versículo 4. Diz assim: esta é a história do início da humanidade, no tempo em que o Senhor Deus criou o céu e a terra. E aí ele vai falar sobre, ele vai soprar, né, o Espírito no homem. Mas agora eu quero ir para um versículo que vai continuar falando sobre esse sétimo dia da criação. Olha só, vai lá para Êxodo, versículo 20. Vamos para Êxodo, que Êxodo já vai ser mais claro. Sim, aqui é o chamado 10 mandamentos, ou em grego também é chamado de decálogo. Decálogo é 10 palavras, as 10 palavras, mas não é o tema, a gente pode chamar de decálogo ou 10 mandamentos. Então, dentre os 10 mandamentos, nós vamos encontrar a designação para o sétimo dia. Vamos ver aqui, 28. Não foi 8 que você falou? Não, 20. Êxodo 20, versículo 8. 28. Não? Capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do Shabat, sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o sétimo dia da semana é o Shabat. E na King James vai manter o termo hebraico aí, que é descanso, é o descanso consagrado ao Senhor. Então você percebe aqui 2 palavras, né? Que ele fala para santificar e agora ele fala consagrar. Então vamos ver ainda a leitura. Consagrado ao Senhor teu Deus. Não farás neste dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver morando em tuas cidades. Olha que interessante. Eu não sei dizer se naquele tempo existia algum tipo de lei trabalhista, mas eu sei dizer que, se caso não existisse, a
Torá estabelece uma lei trabalhista, porque ela está dando um direito ao trabalhador, o direito de descanso. Isso é extremamente importante, principalmente para aquela sociedade, para aquele contexto em que, na ausência de leis que determinassem o direito dos servos, correria-se o risco dos empregadores se aproveitarem e não derem nenhum descanso. Então, no dia de sábado, no Shabat, isso não envolvia só o povo judeu, mas era uma ordenação de Deus que o judeu que tivesse, ou o hebreu que tivesse algum tipo de empregado, que ele desse aquele dia também para o seu empregado descansar. Não só o empregado, mas também quem além dele? Os animais, os filhos, até os animais recebem direito de descanso pela Torá. Então, só isso aqui nós já compreendemos o valor e é isso que eu quero que você entenda, pelo menos nessa primeira parte. O valor do Shabat, o valor do sétimo dia. Há valor nisso. Nós não podemos tirar o valor do sétimo dia da criação, porque o próprio Deus abençoou e santificou. O próprio Deus abençoou e santificou. Longe de nós tirar o valor do sétimo dia da criação. Então nós vamos ver aqui, isso era muito importante para aquele contexto, porque isso protegia os trabalhadores de serem explorados quanto aos seus dias de descanso. Eu não sei se em outros povos naquele contexto tinha alguma lei trabalhista, mas você percebe que as leis de Deus, por isso que não faz sentido Jesus chegar e falar, não tem mais lei, porque uma sociedade não pode funcionar sem lei, e o reino de Deus também não é bagunçado. O reino de Deus também tem suas leis que regem. Por isso que Tiago vai dizer, a lei do reino registrada nas Escrituras. Então, as leis, elas são extremamente importantes para o funcionamento adequado da sociedade. Tanto que aqui nós vamos ver que uma das leis vai proibir o homicídio, que é não matarás. Mas aí você vai ver depois o próprio Deus mandando o povo entrar num certo território e matar um monte de gente. Mas aí é diferente. Existe o mandamento, ele proíbe o assassinato. O assassinato é diferente de uma pessoa que, por exemplo, num contexto de guerra, se ela tem que, para defender sua própria vida, se necessário for, tirar a vida do outro. Aí não é assassinato. Tanto que um policial não é preso se ele tira a vida de uma pessoa que está cometendo um crime. Então era diferente. Então as leis, elas são extremamente importantes. Tanto que a sociedade, as leis que regem a sociedade, têm por base as leis bíblicas. Então é interessante a gente... Tiraram, o conceito foi dado aqui. Isso aqui faz muito tempo, gente. Talvez uma sociedade bárbara, de pessoas que não tinham qualquer princípio para se reger através de leis. Deus determina leis para o seu povo. Então, o primeiro valor do Shabat, que nós encontramos aqui, é o direito que a Torá dá aos trabalhadores para o descanso. E se eu não descanso no sábado? Eu estou transgredindo? Então, nós já vamos entrar nesse tema. Nós já vamos entrar nisso. Vamos lá. Versículo 11. Porquanto, olha qual é a motivação que Deus dá a Israel para santificar o dia de sábado. Porquanto em 6 dias agora o versículo 11, Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o Shabat
e o separei para ser um dia santo. Então, para onde Deus vai a fim de motivar o povo, santificar o dia de sábado? Ele vai para Gênesis. Ele vai para o início. Então olha que interessante, a santificação do sétimo dia é anterior aos 10 mandamentos, porque o sétimo dia já foi santificado aonde? Na criação, em Gênesis. É uma lei espiritual. Toda lei é espiritual, toda lei ela tem o valor espiritual, mas a gente tem ela registrada na Escritura, mas ela foi estabelecida lá na criação. Então, quando alguém diz assim, não há nenhum valor no sábado, santificação no sábado, porque isso foi dado lá nos 10 mandamentos para o povo de Israel. Na verdade, aqui Deus só está lembrando algo que Ele já estabeleceu aonde? Em Gênesis. E aí vem uma pergunta: em Gênesis existia judeu? Não. Qualquer coisa designada em Gênesis é designada para toda a humanidade, porque é o início, é algo designado para o mundo. Agora vamos para Deuteronômio e ver algumas diferenças entre um mandamento e outro. Eu vou continuar aqui em Êxodo 20 e eu vou pedir para alguém ler, a missionária vai ler Deuteronômio capítulo... Qual capítulo eu falei? 20. Deuteronômio 5. Deuteronômio 5. Isso. Capítulo 5, versículo 12 ao 15. Então, a primeira parte dessa aula sobre o sétimo dia da criação, nós não vamos tirar o valor que há no dia de sábado. Pelo contrário, nós vamos ver o valor que existe nesse dia e longe de nós tirar o que a Escritura designa para esse dia. Então vai para Deuteronômio 5, lê aí a partir do 12 ao 15. Guardarás o dia do Shabat, sábado, a fim de santificá-lo conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Então, peraí. Então lê de novo. Guardarás, repita, guardarás. E qual é a próxima? A fim de santificá-lo. Santificar. Então olha só, aqui em Êxodo 28 diz: lembra-te do dia do Shabat, lembra-te do sábado. Em Deuteronômio 5 vai dizer: guarda o sábado. Então em Êxodo lembra, em Deuteronômio guarda. Ou seja, o Eterno está colocando em Êxodo 20 como um memorial para o povo lembrar. Em Deuteronômio ele está repetindo o que já havia sido falado, para que agora eles guardassem. Então, a palavra Deuteronômio, o nome do livro Deuteronômio pode ser traduzido por a repetição da lei. Então, em Deuteronômio nós vamos ver a repetição dos mandamentos. Moisés vai lembrar o povo dos mandamentos, mas existem algumas diferenças entre o mandamento em Êxodo e a repetição do mandamento em Deuteronômio. Então vamos continuar lá. Agora continua o 13. Trabalharás 6 dias e neles cumprirás todos os seus afazeres. O sétimo dia, porém, é um Shabat, um descanso, né? Isso. Um descanso, o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás obra ou trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, nem teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem um estrangeiro que estiver vivendo em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Recorda
recorda que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus... olha só, qual o versículo que você está agora? 15. Presta atenção no 15, que o 15 ele vai estar dando um novo motivo para o povo lembrar e guardar o dia de sábado. Vai lá. Recorda que fostes escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te libertou e te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Eterno, o teu Deus, te ordenou guardar o dia de descanso, o sábado. Então vocês percebem a diferença? Que aqui em Êxodo 20, depois que Deus escreve sobre o povo guardar o sábado, a motivação em Êxodo 20 é porque em 6 dias eu, o Senhor, fiz os céus e a terra e no 7º descansei. Mas a motivação em Deuteronômio 20 é porque eu tirei vocês do Egito. Então, Êxodo 20 está relacionado à criação. Deuteronômio fala sobre a redenção de Israel. Entendeu? Então, qual é a motivação para santificar o dia de sábado em Êxodo 20? A criação. A motivação para guardar o dia de sábado em Deuteronômio 5? A redenção do povo de Israel. Por que há essa diferença? Porque em Êxodo 20, pelo fato da santificação do dia de sábado está relacionado à criação, Êxodo 20 pode ser dirigido a toda a humanidade. Deuteronômio 5, por outro lado, por relacionar a guarda do sábado à redenção ou à libertação de Israel do Egito, então pode estar dirigindo agora só a quem? Só a Israel. Pegou ou não? Então, a redenção é o motivo que Israel tem para guardar o sábado. A criação é o motivo que todos os seres humanos têm para santificar o dia de sábado. Então, a santificação do sábado atesta por parte do não-judeu que ele crê que o universo não é fruto do acaso, mas que o universo é fruto da criação de Deus, porque no 7º dia, Deus celebrou, é uma tradução possível para descanso, celebrou o quê? A criação. O povo de Israel, por outro lado, celebra o quê? A libertação do Egito. Mas veja, essas duas verdades também podem ser aplicadas a mim. Eu posso santificar o dia de sábado por reconhecer que o Eterno é quem criou céus e terra, e eu estou testificando isso, estou lembrando disso, estou celebrando isso, mas é importante lembrarmos que a libertação de Israel do Egito é um marco também da nossa libertação, da nossa redenção, porque é dito que o Israel saiu do Egito quando eles sacrificaram um cordeiro. E quem é o cordeiro pascal? Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios. Cristo é o cordeiro pascal, é o cordeiro que marcou a nossa libertação do Egito. Mas eu não estava no Egito. Como é que Jesus é o meu cordeiro que me tira do Egito se eu não estava no Egito? Mas nós também éramos escravos de um faraó. Nosso egoísmo, nossa natureza pecaminosa, da qual Jesus nos tirou, nos libertou. Então, tanto a criação quanto a redenção são motivos para santificar o 7º dia. Então, lembrando, eu estou enfatizando a importância do 7º dia. Ah, pastor, então estamos perdidos porque a gente não santifica o 7º dia. Eu já vou entrar nisso, mas eu não posso deixar de falar da importância do 7º dia que o próprio Deus designa, porque foi o 7º dia que ele abençoou e santificou. E ele vai enfatizar, esse é o mandamento mais lembrado por Deus em toda a Torá, a guarda do sábado. Você vai entender por quê, porque isso aponta para algo extraordinário, que é o tema do milênio que a gente vai entrar. Mas você percebe que há um valor nisso. Existe uma outra coisa, eu quero só citar para vocês, que o sábado também designa isso aqui. Olha que forte. Eu só vou ler o texto para a gente conseguir
tenho para ler com vocês. Diz assim: durante 6 dias farás os teus trabalhos, e no 7º descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e renovem suas forças, o filho da tua escrava e o estrangeiro. Então, a santificação do sábado era uma renovação de forças. Era como um momento que eles paravam para recarregarem as suas forças. Então, é uma renovação de forças. Mas eu quero que você vá comigo para o livro de João capítulo 5. Então, quando a gente entende que a palavra descanso está relacionada à celebração, quando a gente fala descanso, geralmente as pessoas associam o sábado ou a guarda do sábado quando não fazem nada naquele dia. Mas quando a gente entende que a palavra descanso também pode ser traduzida por celebração, e a gente vai ver o próprio Deus falando que o dia de sábado o povo devia fazer o que no 7º dia? Santificar e consagrar ao Senhor. Então era sim um dia para interromper afazeres no trabalho, mas para realizar serviços a Deus. Então há sim um descanso no que diz respeito ao trabalho físico, mas uma dedicação na santificação, na consagração. Então não é o que não fazer no sábado, mas é o que fazer no sábado. Vamos ver como que Jesus vai interpretar o sábado. João 5. João 5. O Aerson já está no manto lá. Deus é incalculável, surpreendente. Eita glória. Ele soltou um glória lá. É isso aí. Vamos entrar no manto, né? Que nem dizem. João 5. 9. Deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou, e aquele dia era sábado. Então a gente vai ver que Jesus cura esse homem e ordena que ele pegue o seu leito e ande. Agora vamos para, deixa eu ver aqui, versículo 16. Por essa razão os judeus perseguiam Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Mas Jesus respondeu a eles: meu Pai continua trabalhando até agora, e eu também estou trabalhando. E que dia era esse? Sábado. Peraí, Deus fala para cessar o trabalho no sábado, e Jesus diz que Deus estava trabalhando. Deus fala para não trabalhar no dia de sábado, e Jesus diz que também estava trabalhando. Então o sábado é um descanso do trabalho material ou físico, vamos interpretar assim, mas uma dedicação a um trabalho espiritual. Então o próprio Jesus está ensinando aqui que tem que sim trabalhar no dia de sábado. Opa, peraí, então ele está corrompendo o mandamento? Ele está distorcendo a lei? Não, ele está interpretando a lei de forma correta. Nunca, a gente vai ver isso aqui, Jesus nunca colocou em questão a guarda do sábado ou não. Essa nunca era a discussão deles. A questão era o que era permitido ou não fazer no sábado. Tanto que no julgamento de Jesus, nenhum fariseu, nem o sinédrio inteiro, ninguém vai acusá-lo de ter quebrado o sábado. Coisa que, se ele tivesse feito, com certeza teriam acusado. Não acusaram ele disso, acusaram dele ter falado que ia destruir o templo. Mas e aí não entenderam que ele estava falando sobre o seu corpo que ia morrer e ressuscitar. Então, e por que então ele está dizendo que trabalha? Ele transgrediu? Não, ele está mostrando como é o sábado. Então, esse 7º dia é um dia de serviço a Deus. É um dia de pausa no serviço a mim mesmo e uma dedicação ao serviço
a Deus. Então, a questão não é o que fazer, mas o que fazer. Tanto que nós vamos observar que em Números vai falar sobre o povo tinha que ir para o templo, alguns sacrifícios específicos eram feitos no dia de sábado, o povo se reunia para a celebração do culto no templo. Então, era uma dedicação ao Eterno. Por isso que ele fala para santificar o sábado. E a santificação santificar não é eu me separar apenas do que é profano, mas me santificar é me dedicar ao sagrado, me dedicar a Deus. Então diz respeito a uma dedicação. Vamos ver mais algumas coisas a respeito de Jesus. Vai para Lucas capítulo 4. Lucas 4. Uma outra coisa que era feita no dia de sábado, enquanto o templo estava erguido, olha que interessante, eles renovavam os pães da preposição, ou também chamados de pães da presença. Alguém sabe o que era isso? No lugar santo tinha uma mesa, e na mesa tinham 12 pães, chamados de pães da preposição, ou também chamados de pães da presença. E esses pães eram colocados ali no sábado, e aí ele passava ali todos os dias, e no sétimo dia os sacerdotes trocavam os pães. E é interessante quando diz que os pães são chamados de pães da presença, porque a renovação dos pães no sétimo dia é também uma simbologia sobre a renovação da presença. É o dia de se renovar com a presença de Deus. Então é um dia de buscar a presença do Eterno. Vamos ver aqui Lucas capítulo 4, Jesus fazendo isso. Lucas capítulo 4. E eu tô enfatizando isso aqui, gente, porque como a igreja costumeiramente ela não atribui nenhum valor ao sábado, a gente, tudo bem, né? Se a pessoa não quer dedicar o sábado, eu já vou explicar mais a respeito disso, mas a gente também não tem que demonizar o sábado e desprezar o sábado. Não, a gente vai ver que a Escritura ela valoriza o dia de sábado, e quem somos nós para desprezá-lo e desconsiderá-lo? Tanto que nós podemos perceber, existe relatos históricos de que a igreja ela santificava o dia de sábado até o 3º século, ou seja, durante 300 anos. Foi muito tempo. Só mudou quando Constantino, por causa da perseguição que muitos judeus cometiam contra os que criam em Jesus, porque isso realmente acontecia, né? Os que se diziam crentes em Jesus, que reconheceram ele como Messias, os judeus que não reconheceram Jesus perseguiam os cristãos. Então começou um trabalho para separar tudo aquilo que tinha relação com o povo judeu da igreja. Então Constantino ele estabeleceu a proibição da guarda ao sábado. E pior do que isso, você vê que não foi Deus, foi o homem. E pior do que isso, ele ainda designou que era proibido, e que se alguém tem um texto que relata o seguinte, que era fácil descobrir, principalmente nos períodos da Inquisição, aí já é um pouco mais para frente, quando a igreja vai perseguir os judeus, eles também proibiam os judeus, quando a igreja entrava em algum território onde tinha judeus, eles proibiam os judeus de guardarem o sábado. E olha que coisa, eles, para saber se tinha algum judeu guardando o sábado, eles subiam numa parte alta e via as casas que não estava saindo fumaça, porque era um judeu que estava guardando o sábado, porque ele não acendeu fogo. E aí o que eles faziam? Eles entravam lá, pegavam aquele judeu e às vezes penalizava, ou às vezes até matava. E a gente já vai entrar nisso. Então veja, olha aqui em Lucas 4. Aqui em Lucas 4. Lucas 4. Diz assim: Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, diga, seu costume, é o 4:16. 4:16.
Jesus viajou para Nazaré, onde havia sido criado, e conforme seu costume. Se você grifa aí, Mila, seu costume. Se você está com marcador aí, ó, tá a palavra aí, costume? Então grifa aí, seu costume. Num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. E aí onde ele vai fazer a leitura do texto do profeta Isaías. Mas ele entra... Para onde ele vai no sábado? Sinagoga. Opa, então ele não ficou em casa dormindo. Ele foi para onde? Para a sinagoga. E ele foi no dia de sábado, como era o seu costume. Quando a tradução diz como era o seu costume, então fica implícito que Jesus santificava o dia de sábado. Tem várias outras ênfases que falam, como seu costume, ele ia na sinagoga no dia de sábado. E isso para ficar implícito aqui, ele santificava o dia de sábado. Tanto que não vão condená-lo por ter transgredido o sábado, porque ele não fez isso. A questão não era guardar ou não o sábado, mas o que era permitido ou não fazer no sábado. E aí onde eu vou entrar na questão de quem trabalha no sábado. Você vai ver que, segundo a interpretação de Cristo, não é errado. E eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Preste atenção. Então, ele entrava na sinagoga. O que eu quero que você pegue aqui, que Jesus santificava o dia de sábado, e ele santificava como? Ele ia na sinagoga, fazia a leitura da Torá, e aqui no caso ele fez a leitura dos profetas. Então, a santificação do sábado não é como nós, com a nossa mente ocidental, imaginamos quando Deus fala para descansar. Seria bom, né? Um descanso. Chegar lá para o meu patrão, falar: patrão, desculpa aí, mas eu tenho que obedecer a Deus e eu vou ficar de boa no sábado, não vou fazer nada. Pelo contrário, era uma dedicação, uma santificação ao que era sagrado, a leitura da palavra. Eles iam à sinagoga, como é até hoje, conforme o judeu, né? E Jesus, como judeu, fazia isso de acordo com o seu costume. Agora, vamos ver alguns textos que ainda estão, que valorizam o dia de sábado. Vai lá para Isaías 58. Isaías 58. Acha aí Isaías 58 e 23. Vou pedir para a missionária ler. Dá lá para o Luiz, amor, por favor. Pastor, aqui um pouco à frente, no capítulo 4, no versículo 30, diz assim: ele, porém, passando pelo deles, retirou-se e os ensinava no sábado. Interessante. Onde está isso? Está um pouquinho adiante do 4, no versículo 30. No mesmo capítulo. Que ele os ensinava no sábado. Então, os discípulos que também santificavam o sábado iam aprender, iam até Jesus, e Jesus se dedicava ao ensino. Desliga o microfone, Luiz, por favor. Isso está no versículo 30 do capítulo 4. Mas é dito que a igreja se reunia no domingo. Claro, com certeza, a igreja se reunia no domingo, mas isso não tira o valor do sábado. Paulo vai dizer que há quem faça a diferença entre dia e dia, e há quem dedique todos os dias. Então peraí, eu posso santificar o sábado, mas eu também posso dedicar todos os dias. Então, sim, eu posso santificar o domingo? Posso. Como eu posso também santificar a segunda? Como eu também posso santificar a terça? Mas não podemos tirar o valor do sétimo dia da criação. Isaías 58. É só isso que eu quero que você entenda. Porque tem crente que por querer justificar a sua posição, ele acaba demonizando o sábado, né? E até como foi a igreja durante muito tempo, perseguindo e até matando quem decidisse guardar o sábado. Então, nós não devemos proibir ninguém e também não devemos exigir isso de ninguém, porque quando os apóstolos foram escrever sobre o que seria exigido dos gentios, eles não exigiram, não enfatizaram a santificação do sábado. Embora, em Atos 15, eles vão dizer assim: porque os gentios aprendem no dia de sábado.
Então, gentios iam à sinagoga no dia de sábado, mas os apóstolos não vão designar como uma obrigatoriedade, amém? Então, isso eu ouvi até de rabino messiânico, que crê em Jesus como Messias, que não se deve obrigar um gentio a santificar o sábado, mas caso ele assim deseje, amém. O que importa e o que eu quero nessa noite é que você reconheça que existe o valor no sétimo dia da criação. Não, ali ele está falando dos estrangeiros que moravam, que vai dizer assim, os estrangeiros que moram na sua cidade. E aí, por exemplo, se alguém se mudar para Jerusalém, essa pessoa também, queira ou não queira, ela vai descansar no sábado, porque toda a cidade, pelo menos a parte judaica de Jerusalém, eles param. Então tem mais a ver com estar na mesma cidade ou no território de Israel. Então não tem jeito, quem vai para Israel naturalmente. Mas isso também pode ser entendido como uma pessoa que agora faz parte de Israel. Amém? Então vamos ver aí. Isaías, capítulo 58, versículo 23. Opa, não é 58. Não. Deixa eu ver aqui. Vai no capítulo 56, versículo 2. Vai ter uma bênção aí especial para o sábado, ó. Fala aí, lê aí o 2. Pode ler, lê aí. Não, pode ler, lê, Mila. Dá para Mila ler, por favor? Ficou na mão de vocês. Pode ler, 56:2. Bem-aventurado o homem que assim entende e procede. Feliz a pessoa que nesses princípios permanece inabalável, observando o sábado, que não profaná-lo e vigiando a sua mão para não cometer nenhum mal. Então veja que ele diz que é bem-aventurado o homem que faz isso. Bem-aventurado é sempre Deus liberando uma bênção sobre o homem que não profana. Então está mais relacionado a isso. Se eu santificar, eu serei abençoado. Mas se eu não santificar, se você, como Paulo vai dizer, você pode dedicar outro dia, santificar, mas existe uma bênção designada sobre o sétimo dia da criação, tanto que o próprio Deus no sétimo dia torná-lo comum, tanto que no sétimo dia Deus vai abençoar. Então há uma bênção designada sobre a santificação do sétimo dia da criação. Então eu só quero que você está entendendo o valor do sétimo dia da criação? Há um valor e o próprio Deus vai determinar isso sobre o sétimo dia da criação. Tá? E agora? Como é que fica eu que não santifico? Que não me dedico, não porque não quero, porque se eu pudesse eu me santificava todo dia. Você se santificaria todo dia se você pudesse? Então, você que está em casa, eu imagino isso também. Então não é uma questão de assim, não, eu não quero saber de santificar o dia de sábado. Não, você tem que querer santificar todo dia a Deus. Mas tá bom, e sobre o sábado? Vamos lá para Mateus 12. Calendário é diferente. Vamos ver aí, Mateus 12. Então, o correto seria começar às 18 horas de sexta-feira, né? Porque assim é feito pelo povo de Israel. E como é algo que foi confiado ao povo de Israel, é importante a gente aprender com eles. Mas
Mateus 12, vamos ler o versículo 1 ao 8. Vai dizer assim: naquela época Jesus passou pelas lavouras de cereal em dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Isso aqui equivale ao trabalho, amém? Mas eles trabalharam por quê, gente? Porque eles tinham que comer. Eles tinham que ter sustento. Se não trabalhasse, não teria sustento. Vamos ver aí, versículo 2. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: vê, seus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Ou seja, os seus discípulos estão trabalhando. Mas Jesus lhes respondeu: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome? Então qual é a motivação que Jesus está usando aqui? A fome, o sustento, uma necessidade humana. Então veja que uma necessidade humana, o suprir uma necessidade humana, sobrepuja a guarda do sábado. E Jesus vai usar quem para explicar isso? Davi. Olha só, que ele vai quebrar uma lei. Davi vai quebrar uma lei lá nesse texto. Está lá em Samuel. Como entrou na casa de Deus, no templo, e comeram os pães da presença, os pães que eu falei, os quais a lei não lhes permitia comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou seja, o que Jesus está falando? Ele lançou uma questão para eles. Davi quebrou a lei? Aí que está. Ele quebrou, mas por um motivo que é permitido. Então o que Jesus leva em consideração no sábado é o que vai ser permitido ou não. Os discípulos trabalharam no sábado, porque se não trabalhassem naquele dia, provavelmente eles não teriam o que comer. E por que você trabalha no sábado? Pelo sustento da tua casa, o sustento da tua família, o teu sustento. Significa que o teu sustento, o cuidado com você e com a tua casa, sobrepuja, está acima da lei sobre a guarda do sábado. Por isso que aqui Jesus vai concluir em Marcos falando: porque o homem não foi feito para o sábado, o sábado para o homem. Então o sábado tem que servir o homem, não o homem servir o sábado. Então a celebração do sábado nunca deveria ser um peso. Ele tem que... Por isso que é celebrar. Então qualquer religioso, pastor, quem quer que seja, igreja que ensine a guarda do sábado, e você chegue e diz assim: se você trabalha no sábado, você está pecando. Essa pessoa ela não entendeu o que Jesus ensinou sobre o sábado. Porque Jesus está falando que Davi quebrou a lei, mas por uma motivação que lhe foi lícita quebrá-la. Então você percebe que não adianta só ter a lei e a palavra. Precisa ter um mestre que nos ensine como interpretar aquela lei, aquele mandamento, nos ensinando o que é permitido ou não naquele contexto. E o nosso mestre, quem é o nosso mestre? O nosso mestre é Jesus. Então o que ele está ensinando aqui o que eles estão fazendo é permitido. Vamos ver. Versículo 5. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e contudo são o quê? Desculpados, ou seja, estão trabalhando. O sacerdócio era um ofício, o sacerdócio era um emprego, literalmente. Então o sacerdote que trabalhava no sábado estava quebrando o sábado, mas ele era desculpado disso, porque esse trabalho é lícito. E Jesus está falando que qualquer trabalho do qual depende do teu sustento é lícito no sábado. Pegou ou não? Se eu estou num serviço onde eu posso folgar no sábado e eu não trabalho, então pega o sábado e dedica. Lê a palavra, estuda, passa momentos com a sua família. Qual o problema nisso? Não, mas eu trabalho, então fique em paz. Vai chegar um dia que vai ser Shabat por 1000 anos.
a gente vai conectar o sábado com o milênio. Mas olha só, Jesus está falando que qualquer trabalho que traga sustento é lícito. Então, se a pessoa diz, larga o teu trabalho para guardar o sábado, ela está em desacordo com o ensinamento de Jesus. Pegou ou não? Porque aí você imagina, eu vi casos de pessoas que fizeram isso, e aí a esposa não tem a mesma fé, chega em casa, depois final de mês não tem como pagar as contas. Teve casos que eu tomei conhecimento que o casal até separou por causa disso. Então, aí você imagina, nesse caso, o sábado está sendo uma bênção para essa pessoa? Não, porque ela não está sabendo o que era permitido ou não por Jesus. Por isso que Jesus vai dizer, eu sou o Senhor do sábado, ou seja, eu posso determinar o que é permitido e o que não é no sábado. Por isso que ele é o Senhor do sábado, porque ele está se colocando como aquele que pode determinar o que é permitido ou não. E segundo Jesus, qualquer trabalho do qual depende do teu sustento é permitido. Ah, mas Deus disse não trabalhará. Sim, como também Deus disse que não podia comer os pães da preposição. E o que Davi fez? Comeu porque estava com fome. Então naquele caso foi permitido. Pegou ou não? Por exemplo, existem leis que podem ser quebradas quando a vida da pessoa está em risco. A preservação da vida sobrepuja a guarda de alguns mandamentos. O zelo pela vida. O zelo pela vida. Entendeu? Então, essa é a questão. Vamos continuar aí. Pegou isso, né? Então, nós reconhecemos o valor do sábado, sabemos do valor do sábado, mas se eu não guardo o sábado, não significa dizer que eu estou condenado em pecado, porque se o meu sustento depende do meu trabalho no sábado, então isso é lícito. Vamos lá. Pois eu vos afirmo que aqui está quem é maior do que o templo. Entretanto, se vós soubesses o que significa estas palavras, misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado os que não têm culpa. Ou seja, Jesus está falando que os discípulos não tinham culpa por estarem trabalhando no sábado. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. E aí vai continuar o tema sobre o sábado. Ele não está falando sobre guardar o sábado ou não. Ele está falando sobre o que é permitido ou não. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles, daqueles mesmos fariseus que tinham ali culpado Jesus. E veja, eles vão dar alguma resposta a Jesus? Eles vão condenar Jesus por isso aqui? Porque eles reconheceram que era permitido. Ah, entendi, Jesus. Agora eu entendi. Essa é a Torá de Cristo, essa é a lei de Cristo, é a lei interpretada segundo Cristo. Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles, encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Mas procurando motivo para acusar Jesus, eles o questionaram. É lícito curar no sábado? Ou seja, é permitido? O que Jesus está levando em consideração aqui? De novo, volto a enfatizar. Não é guardar ou não o sábado, mas é o que é permitido ou não no sábado. E aí ele vai levantar uma outra questão. A anterior foi a questão do trabalho. Se o trabalho que eu realizo no sábado o meu sustento depende dele, é lícito. Curar é lícito. Vamos aí, versículo 11. Ao que Jesus lhe propôs: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair em um buraco, não fará todo esforço para retirá-la de lá? Ou seja, segundo a interpretação daqueles fariseus, isso era permitido. Isso era permitido. Mas não era para eles permitido fazer o quê? Curar. Ou trabalhar para ter sustento. Então olha só, você percebe que eles que acabavam colocando proibições que não eram necessárias. Ele está bem observado, ele está relacionando aquele homem a uma ovelha que ele foi resgatar, bem observado. E aí olha só, versículo 12. Assim sendo, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha, por isso é lícito fazer o bem no sábado. Ou seja, é permitido.
Por isso que mesmo em Jerusalém, onde os judeus santificam o sábado, o médico trabalha, a ambulância trabalha, o policial trabalha, tudo isso funciona. Porque hoje já é diferente. As permissões ou proibições são outras daquele tempo. Que aquele tempo tinha proibições absurdas. Por exemplo, lembram daquele homem que Jesus vai mandar se lavar no tanque? Era sábado. Porque segundo a interpretação de alguns rabinos daquela época, tinha uma certa distância que era permitida percorrer. E a partir daquela distância, ele já estava quebrando o sábado. Jesus manda ele percorrer uma distância maior do que era permitido. Estava ensinando para ele, é permitido. Ele não estava quebrando o mandamento do sábado, ele estava mudando a tradição relacionada ao sábado. Os fariseus diziam que era proibido, por exemplo, fazer argila. E o que Jesus faz naquele homem? Ele cospe no chão, faz argila e passa. Ele não está usando de métodos esotéricos e mágicos para curar o homem. Ele está mostrando que aquele homem é mais importante do que o sábado, porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Pegou, gente? Deu para entender? Então, se alguém vier te convencer, querer te falar que você está errando, se você trabalha no sábado, se você faz algo no sábado, entenda que a questão não é guardar ou não, mas o que é permitido ou não fazer no sábado. Em algumas questões é lícito. Vamos ver? Olha, na verdade, assim, se a pessoa ela santificou o sábado, por poder santificá-lo, dedicá-lo, então naturalmente ela vai usufruir de coisas que outras pessoas não vão ter acesso, talvez. Mas não significa dizer que a pessoa vai ser condenada por causa disso. No caso nosso, de gentios. Olha só, versículo 13. Então dirigiu-se ao homem e disse: estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Agora presta atenção. Eles responderam Jesus: não é lícito. Não, eles ficaram quietos, porque Jesus não pôde ser condenado por ter quebrado o sábado. Então Jesus não quebrou o sábado, mas ele mostrou que é permitido trabalhar desde que o meu sustento dependa do meu trabalho realizado no sábado. Não vou sair do meu emprego, mas quem pode não trabalha, que é bom que faça, é bom que dedique, é bom que separe o dia mesmo para santificá-lo. Amém? Sim. Isso tá em? Legal. Tá aí? Cita aí. Você vê que era permitido isso, né? Fala aí, Luiz, por favor, leia aí esse texto. Aqui no capítulo de Êxodo 23, 4, 5, diz assim: se encontrares o boi do teu inimigo ou o seu jumento desgarrado sem falta, os conduzirás. Se vires o jumento daquele que te odeia caído debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? Certamente o ajudarás a levantá-lo. Veja, tanto o animal da própria pessoa, quanto até de um inimigo. Veja que o Eterno está permitindo recuperar um animal caído, quanto mais um ser humano. Amém? Então é permitido. Deu para entender? Ficou claro essa questão? Agora vamos entrar para o milênio relacionado ao 7º dia da criação. Vamos para Hebreus 4. Hebreus 4. Você que está em casa aí assistindo a gente, eu sei que essa aula está um pouco longa, mas a gente vai continuar, como a gente começou um pouco atrasado. Então vamos continuar nesse tema. Hebreus 4.
Amém. Vamos que vamos, Erison. Vamos aí, Hebreus 4. Diz assim: portanto, ainda que nos tenha sido ortogada a promessa de ingressar no descanso de Deus, aqui é o Shabat de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Olha aqui para o pastor. A eles, a quem esse autor está se referindo, é a geração do deserto. Repita, a geração do deserto. Porque aqui em Hebreus 4 ele está conectando a geração do deserto ao povo que ficou no deserto, trabalhando, empenhando, se dedicando, esperando o dia de entrar em Canaã, ou seja, entrar no descanso. Só que eles não entraram. E aí o autor está dizendo: assim como eles não entraram, nós tememos que vocês também não entrem. Então há um descanso para entrarmos. Vamos lá. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Olha só. Porquanto somos nós o que temos crido que entramos no descanso, conforme Deus declarou: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Está lá em Salmos 95. Muito embora suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Pois em certa passagem ele se referiu ao sétimo dia nesses termos: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Que texto é esse? Esse é Gênesis. E novamente no texto citado há pouco confirma: jamais entrarão no meu descanso. Agora ele está falando de 95. Portanto, considerando que ainda faltam alguns para entrar, e aqueles que antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade e chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme que já fora proclamado antes: hoje, se ouvires a tua voz, não endureçais o vosso coração. E aí ele está citando um texto de Davi. Porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, pega isso aqui, ó. Se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Ou seja, olha aqui para o pastor. Josué não foi aquele que levou o povo a entrar em Canaã? Ele está dizendo que entrar em Canaã seria entrar nesse descanso, nessa celebração. E o povo entrou em Canaã, entrou nesse descanso. Só que o autor está querendo dizer que existe um outro descanso, existe um outro Shabat. Porque se o Shabat, ou se esse descanso fosse apenas o sétimo dia da semana, ou a entrada do povo em Canaã, Deus não teria prometido um outro Shabat, um outro descanso. Por isso que ele vai dizer aqui, olha só, versículo 9: sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Diga: ainda resta um descanso. Olha só, ainda resta. O que é isso? Resta um descanso sabático, ou seja, quer dizer que aquele sétimo dia da criação é um prelúdio, é um anúncio de algum dia que ainda virá. Olha só, ainda resta um descanso, ainda resta um último dia. Olha que interessante. O que Isaías vai dizer no capítulo 46, versículo 10? Ele vai dizer assim: que o Eterno, no princípio, anunciou o fim. Quer dizer que presta atenção, o descanso foi em qual dia da criação? O sétimo, que foi o primeiro, último dia. Então, o último dia da criação tem uma conexão com aquilo que os apóstolos chamam de último dia. O último dia. O último dia sobre o dia que virá. Quer dizer que o último dia, o fim de todas as coisas, foi anunciado em qual dia da criação? No sétimo. O sétimo dia da criação é o anúncio do último dia, é o anúncio do fim de todas as coisas. E no
último dia foi um dia de descanso. Então, esse último dia, ou esse descanso que resta, é o fim de todas as coisas. É a vinda de Cristo, anunciado no 7º dia da criação. Eu quero que você leia comigo 1 Pedro. Olha só. Perdão, 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro capítulo 3. Preste atenção nisso, gente. Agora a gente vai entrar numa coisa muito legal. 2 Pedro capítulo 3. Versículo 3. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. E esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo, daquela época, foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo. O fogo aqui é juízo. E para a total destruição dos ímpios. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Isso Pedro não inventou, ele tirou de Salmo 90. Um dia são 1000 anos. Então Deus no primeiro dia, o primeiro dia a gente pode entender 1000 anos. Segundo dia a gente pode entender próximos 1000 anos. Então, se a gente entender um dia como 1000 anos, quando Jesus vier, o que ele vai estabelecer? O milênio. É dito que no último dia, olha que forte. E o dia qual foi o último dia lá em Gênesis? O 7º, o sábado, o descanso. No último dia, os mortos ressuscitarão e reinarão com ele 1000 anos. Quer dizer que aquele 7º dia, que foi um dia, simboliza o 7º dia, que será o último milênio, os 1000 anos do reino de Cristo. Pega isso aqui, gente, vamos lá que você vai entender. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco, que não quer que ninguém pereça, para que todos cheguem ao arrependimento. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão. E aí eu faço uma pergunta: dentre os 7 dias, qual você pode entender como o dia do Senhor? O 7º, que Ele abençoou, santificou, o dia em que o próprio Jesus disse: eu sou Senhor de qual dia? Sábado. Então veja, ele está falando que o dia do Senhor virá. Então virá um sábado, virá um descanso, virão 1000 anos sabáticos, 1000 anos de celebração. Não vão ser 1000 sábados, é um sábado de 1000 anos. Isso é tão interessante que existia em Êxodo o ano sabático. Existia um ano sabático, que era depois de quantos anos você acha? 7 anos. O 7º ano era sabático. Não era o jubileu, ainda tem o jubileu, que era a cada 50 anos, que a terra toda descansava. Mas, veja, sempre o 7º é o último. E o último foi o dia do Senhor. E esse dia do Senhor foi o dia do descanso. Vamos ver mais a esse respeito? Olha só que interessante. Eu quero que você vá para João 6. Nós vamos ler João 6 e Apocalipse 20. João 6. Alguém lê para mim João 6, versículo 40. E eu vou ler Apocalipse 20.
Por isso que Hebreus fala, ainda resta um sábado. Tá faltando, não chegou ainda. Mas a percepção que nós vamos ter é de que foi um dia. Entendeu? Olha só. Por isso que há um valor no sábado, a gente não pode desconsiderá-lo. Lê para mim aí, tá com o microfone aí? Lê aí João 6,40. Pode ler. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ressuscitarei em qual dia? O último dia. Vai para agora o versículo 44. Eu vou falar mais 2 versículos para o senhor ler. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. De novo, ressuscitarei em qual dia? Último. Vai agora no 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Acho que acabou a bateria. Então olha só, esses 3 versículos dizem que a ressurreição vai ser em qual dia? No último. Qual foi o último dia da criação? O 7º. Olha só, no último dia vai acontecer a ressurreição. Olha como esse último dia é os 1000 anos sabáticos, ou o milênio. Eu vou ler aqui Apocalipse 20, versículo 4, diz assim: Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram, e vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam sinal na testa nem nas mãos. Olha só, eles reviveram, ressuscitaram. E a ressurreição é dita por Jesus que vai ser em qual dia? No último dia. Eles reviveram, ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então qual é esse último dia? Os 1000 anos. Olha aí, versículo 5. Entretanto, os demais mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. E esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos e os que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Então você percebe que ele está conectando a ressurreição com o milênio. E Jesus diz que a ressurreição vai acontecer em qual dia? O último dia. Então qual é esse descanso que resta? O milênio. E o milênio vai ser simbolizado pelo 7º dia da criação, o ano da celebração, o ano da dedicação. Por isso que no milênio as nações vão estar se dedicando, as pessoas vão estar aprendendo a Torá, como disse o profeta Isaías: de Sião sairá a Torá, estaremos servindo ao Eterno. Será o milênio sabático. Eu quero mostrar mais um texto que mostra isso, muito forte. Jó capítulo 5. Por isso a importância da santificação do sábado, porque ele aponta, ele lembra o milênio que virá. Ele é profético. Olha só, Jó. Isso, eu vou ler para alguém ler. Eu vou pedir para alguém ler. Eu acho que não sei se vai dar para ler. Vê se tem. Tenta ler aí, Mila, por favor. Mas eu quero falar uma outra coisa. Eu só vou citar para você ver como isso aqui é forte. Olha só, eu só vou citar. Antes de vocês lerem aí, presta atenção, uma coisa muito, muito interessante. Eu vou ler, eu leio aqui. É porque eu só tenho mais um microfone, eu ia falar para o missionário ler, mas deixa que eu leio aqui. Fica aí em Jó. Fica aí em Jó. Fica em Jó. Se não der para ler, eu leio aqui. Então, olha só, eu vou ler uma coisa aqui muito legal. Então, se um dia são 1000 anos, o 7º dia aponta para o milênio, que vai ser o último dia, o dia da ressurreição. Mas na analogia ainda dos 7 dias da criação, o sol foi criado em qual dia, vocês lembram? No quarto. O sol foi criado no quarto. E aquele sol, o sol da justiça,
é Cristo. Então olha só, se o sol da justiça foi criado no quarto dia, então quando Jesus veio, quando o sol da justiça raiou, então é uma simbologia de que quando Jesus veio, em qual dia estamos? No quarto. Faltam quantos para o sétimo? 3. Ou seja, se um dia a gente simboliza por 1000 anos, quantos anos? 3.000 anos. A gente está em 2021. Ai, que bom, então Jesus não vai voltar? Não. Jesus disse que isso é só uma hipótese, nós não podemos calcular, mas é uma hipótese. Mas Jesus disse que seria abreviado. E dados os sinais, é possível a gente entender que sim, a gente está chegando no sétimo dia, está chegando no último dia, o dia do Senhor. No ano judaico é 5.781. Mas eles não contam a partir de Cristo, então a gente conta a partir de Cristo. A partir de Cristo foi o 4 dias, resta 3, ou seja, 3.000. Você vê como isso tem uma conexão? Para você ver, eu vou ler um texto que diz assim, ó: depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará. Em que dia vai ser a ressurreição? No último dia, que vai ser o milênio. Conectando com os 7 dias da criação, Jesus veio no 4º dia, restando quantos dias para o último? 3. E Oséias 6:2 diz: no terceiro dia nos ressuscitará. Também sobre a ressurreição dele em 3 dias, mas Oséias está falando que nós seremos ressuscitados no terceiro dia. Ou seja, Jesus veio no 4º, faltando 3. Depois do terceiro, no terceiro dia, haverá a ressurreição, ou seja, virá o milênio. Ou seja, dentro do nosso calendário seria o ano 3000, entendeu? Que viria o milênio. Não estou colocando cálculo, não podemos fazer isso, mas é uma interpretação possível de que estamos nos aproximando desse Shabat que nos resta, desse descanso que vai ser o milênio shabático. Amém? Glória a Deus. Agora olha aí Jó 5:19. Vê se tem bateria aí. De seis angústias te livrarás, e em 7 tribulações o mal não te molestará. Olha só, quantos dias de angústia? 6. E em qual dia o mal não vai nos molestar mais? No 7. No 7. Percebe? Que isso é uma conexão com o último dia. 6 dias de angústia, no 7º, cessa a angústia, não te molestará mais. Quer dizer que os 6 dias, ou seja, todos os dias antes do milênio, são uma preparação para qual? Para o último dia. São dias de angústia, mas nós aguardamos o 7º, onde teremos descanso. Vamos encerrar Hebreus 4. Para encerrar, Hebreus 4:11. Por isso que agora Hebreus vai dizer assim, vamos ler de novo 10 e aí a gente lê o 11 para encerrarmos. Pois toda pessoa 9, vamos ler o 9. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Ou seja, o que Hebreus está falando? Nós vamos entrar nesse descanso, mas até que venha o último dia, o 7º dia, o milênio shabático, então temos que nos esforçar, temos que nos dedicar, porque os 6 dias antes do milênio são dias
de angústia, Jó vai dizer. Então são dias em que o povo tem que se esforçar. Por isso que, olha que extraordinário, a sexta-feira, que é o dia anterior ao sétimo dia, Marcos capítulo, se eu não me engano, 14, 42, vai dizer que era o dia da preparação. Olha só, o dia anterior ao Shabat é chamado de dia da preparação. Então o que são os 6 dias? O anterior principalmente, mas todos os 6 dias nada mais são do que uma preparação para o sétimo. Então quer dizer que todo o nosso empenho, todo o nosso esforço é uma preparação para entrarmos no descanso de Deus. Tem que ser visando isso. Então o judeu, ele começa a segunda-feira pensando chegar no sábado. Entendeu? Ele começa a segunda pensando chegar no sábado. Ele começa o domingo pensando chegar no sábado. É igual um carro que você está muito rápido, você não consegue parar bruscamente, você pode capotar. Então você tem que ir diminuindo a velocidade para quando chegar no ponto certo você conseguir parar. Então o judeu no domingo ele já vai se preparando até que chegue o sábado. Sexta-feira é uma correria em Israel, que é o povo se preparando para o sábado. Se você for ler quando Jesus morreu na sexta, é dito que os judeus correram para que tirasse o corpo dele, porque a sexta era o dia da preparação. Então em que dia estamos? No dia da preparação. Estamos no 6º dia, no dia da preparação. Estamos no tempo de preparação, no tempo de dedicação, no tempo de empenho para entrarmos no descanso. Pegou isso? Quem entendeu essa mensagem? Deu para entender essa aula, gente? Fica de pé no seu lugar, por gentileza. É Marcos 15:42. 15:42 vai dizer isso, que é o dia da preparação. É nesse dia que eu e você estamos. Vamos trabalhar, vamos nos empenhar, vamos nos dedicar, olhando para o último dia, o milênio que nos resta, o sábado que ainda falta. Amém? Fecha os olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa. E nós queremos, Senhor, contemplar esse dia, esse sábado, o sábado, o 7º, último dia. Por isso que o milênio e o dia da ressurreição é o último dia. Assim como na criação o descanso veio no último dia, a ressurreição será o último dia. Mas o dia anterior a esse último é o dia da preparação, da dedicação, do empenho. Então, Pai, ajude-nos a nos empenharmos para dedicarmos-nos, esforçarmos-nos, porque Israel viveu no deserto, mas não entrou no descanso. Senhor, nós queremos nos empenhar para entrarmos nesse descanso, queremos nos empenhar para termos acesso a esse descanso, para termos lugar na ressurreição que vai acontecer no último dia, o 7º dia, o último milênio. Pai, guarda-nos para esse dia, Senhor, que venhamos ansiá-lo, que venhamos desejá-lo, que venhamos buscá-lo, Senhor, porque está perto o último dia, o dia do Senhor chegará. Aleluia. Nós queremos ter acesso, Pai. Então ajuda a tua igreja a se dedicar, aqueles que estão dormindo, aqueles que pararam, aqueles que estão na sexta-feira, estão no dia anterior ao último e não estão preparados. Vai começar o Shabat logo logo, vai começar o sábado, vai começar o descanso, e muitos não estão preparados, Senhor. Então, Pai, nos prepara, Deus, queremos estar preparados. Então guia-nos, Senhor, naquilo que não estamos nos cuidando, desperta-nos para nos cuidarmos, para nos dedicarmos, porque o sábado está chegando, o Shabat está perto. Sabe, Israel anseia e se prepara para o 7º dia da semana. A igreja tem que ansiar e se preparar para o 7º dia da criação, o último dia, o dia do descanso, o dia da celebração, o dia da dedicação, o dia em que nós celebraremos, reinaremos nesse milênio. Aleluia.
Então ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa aula. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança, Senhor. Nós consagramos ao Senhor os dízimos, as ofertas. Consagramos ao Senhor, Deus, cada contribuição. Você que nos assiste e quiser realizar sua contribuição nessa última oração, apresente a Deus. Se você não puder, ore para que Deus lhe dê as condições, porque Ele quer te capacitar e te prosperar para isso. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, que bom que você que está aí conosco até agora pôde ficar com a gente. E não se esqueça disso, o sábado está chegando. O Shabat está perto. Resta um descanso, resta um sábado. E o dia anterior ao sábado é o dia da preparação. Vamos nos preparar para o milênio. Vamos nos preparar para o reino do Eterno. Amém?